Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ontem à noite meditamos o de Mateus e hoje meditamos esse de João, onde fala que somente Maria Madalena foi ao túmulo, E chegando lá, ela percebeu que a pedra tinha sido removida e que o corpo não estava lá. Podemos dizer que Maria Madalena deu aquela olhada, mas não entrou. Viu lá os tecidos de linho que estavam envoltos em Jesus, mas mesmo assim não entrou. E quando ela é ali parada pelo anjo, no caso, encontra o anjo, e o anjo diz que o Senhor ressuscitou e que ela precisa anunciar, aqui ela corre ao encontro dos discípulos. E ali conta a Pedro e o outro discípulo, aquele a qual Jesus amava, e os dois saem correndo. Mas é justamente aqui que se destaca, João, podemos dizer assim, que é o discípulo amado, é João, e ele sai correndo à frente. Por quê? Aquele que ama sai correndo, A gente vai ao encontro. E João, ele sai correndo desesperadamente, porque amava Jesus. Ele ama Jesus. E então, é entendendo isso que nós devemos buscar este testemunho para a nossa vida também, porque se nós amamos o Senhor, nós precisamos buscar rápido, apressadamente o Senhor. Porque o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo, não está mais morto, Ele venceu a morte. E aqui João é prova disso, ele sai desesperadamente ali, rápido até aquele túmulo. Chegando lá, diz ainda o Evangelho que ele não adentra. Por quê? Espera o discípulo mais velho, no caso que era Pedro, adentrar. E quando Pedro adentra, lá ele vê os vestígios ali, os sinais da ressurreição. Por quê? Os panos estavam ali num lugar, e o sudário, o que levou ali o rosto de Jesus, que foi no rosto de Jesus, estava dobrado no lugar à parte. Como que tivessem roubado o corpo, como era que estariam separados essas coisas? Eles teriam levado o corpo embalsamado. E ali ainda é falado que o corpo de Jesus, ele foi embalsamado com mirra, e a mirra, ela gruda no corpo. Como é que o tecido iria estar ali, sendo que para sair do corpo de Jesus teria que arrancar, e o tecido estava ao lado. Para a gente ver aqui e constatar verdadeiramente que Cristo ressuscitou. E ali os discípulos acreditaram, mas ainda não tiveram a certeza, podemos dizer assim, porque a certeza veio quando eles encontraram Jesus. Quando Jesus se pôs à frente deles, eles tiveram a certeza. Eles não tinham compreendido ainda o que estava nas Escrituras. E nós, muitas das vezes, lendo, nós tendo a experiência já com Jesus, ainda não conseguimos compreender o tamanho da graça que nós temos de poder contemplar Jesus ressuscitado, de poder receber Jesus ressuscitado e vivo na Eucaristia. Este é todo o diferencial para a nossa vida de cristão, porque temos esse privilégio de receber o próprio Cristo. Como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, exaltando esse momento da ressurreição, porque Jesus, ele ressuscitou e foi à frente. Ele comeu com os discípulos, ele esteve com os discípulos para mostrar verdadeiramente que tinha ressuscitado, que era ele. Não era um espírito ali, não era outra pessoa, mas era o próprio Cristo que comeu e bebeu com seus discípulos. O Salmo, dizendo, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. É um grande dia para a igreja, e é um dia que ele não se resume apenas em um, mas em 8. A Páscoa, tanto como o Natal, são 8 dias que nós celebramos esse grande mistério do Senhor. O Senhor que
morre e ressuscita, e também no Natal a gente celebra o Senhor, o nascimento do Senhor. E aqui esse dia não se contém em apenas um, mas em 8, para a gente ver e se alegrar. Todos esses dias, este é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é um tema muito assim importante para mim, porque é o lema da minha ordenação, né? Essa resposta desse salmo. E assim, nós devemos nos alegrar todos os dias, estar alegres, felizes, porque nós temos o Cristo que ressuscitou na nossa vida. Temos o Cristo que está presente na nossa vida. Por isso devemos nos alegrar com Ele. Alegrar, ter uma felicidade, mesmo no momento difíceis, mas nos alegrarmos, porque nós temos uma certeza. Essa certeza é que Cristo ressuscitou. Essa certeza que deve aqui vigorar e deve ser o centro da nossa vida, a ressurreição. A ressurreição é para onde nós caminhamos. Não é uma ressurreição aonde vai, quando eu morrer somente, mas nós devemos viver agora. É começar a viver a ressurreição a partir de hoje. Do momento em que nós nos encontramos com o Senhor, é viver essa ressurreição. Os discípulos, eles não ficaram parados. Eles saíram anunciando e ali testemunhando o Cristo ressuscitado. E começaram a viver esta ressurreição. E nós precisamos ter essa mesma coragem, essa mesma força de sair e anunciar. Anunciar que Cristo ressuscitou, anunciar que a ressurreição, nós já fazemos parte dela. A partir deste momento, a ressurreição faz parte da minha vida, da sua vida. É isso que nós devemos crer todos os dias e buscar reafirmar dentro de nós. Porque nós nos desmotivamos tão fácil. Aconteceu um empecilho, uma tribulação na nossa vida e nós já queremos desistir de tudo. Esse é o grande erro nosso. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, fica mais propício ao inimigo adentrar a nossa vida. E nós, quando sofremos alguma tribulação, algum momento de dificuldade na nossa vida, nós precisamos nos aproximar de Cristo. Nós precisamos estar ao lado de Cristo, porque Ele é quem vai nos dar força. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Temos um período pascal agora de 50 dias, onde nós, lá no final, concluímos com Pentecostes. A quaresma foram 40 dias. Esse agora que iniciamos, do período pascal, são 50. No próximo domingo, vamos celebrar a misericórdia do Senhor sobre nós, o segundo domingo, domingo da misericórdia. Que nós possamos buscar essa misericórdia de Deus para a nossa vida. Que nós verdadeiramente possamos alcançar aquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós. Que Ele disse, eu vou para a casa do Pai, mas vou preparar muitas moradas. A morada para a nossa ressurreição, para a nossa vida eterna. Então vivamos a ressurreição, aspirando à vida eterna, já aqui, neste mundo. Porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.